Efésios 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sigam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que eles encorajem. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Louvado seja Deus. A graça e a paz a todos que estão presentes aqui no espaço físico e aos demais que nos estão nos acompanhando nesta noite. Estamos agraciados nesta noite por estar concluindo esta carta do apóstolo Paulo. Hoje é o último capítulo da carta aos Efésios, que é o capítulo 6.
como a nossa leitora acabou de realizar, e é algo muito interessante, esse capítulo 6. Mas o que eu quero aqui retomar um pouco, essa experiência que tivemos de compartilhar o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, de degustar um pouco desta palavra tão maravilhosa, desse texto tão magnífico do apóstolo Paulo. No capítulo 1 nós aprendemos a respeito das autoridades, sejam elas espirituais ou sejam elas carnais, principalmente as espirituais. No capítulo 2 aprendemos também com o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, algo muito interessante a respeito da nossa antiga condição como pecadores, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e pela infinita graça do Senhor Jesus, Ele nos ressuscitou, nos dando uma nova vida. E neste capítulo 12 ele revela um mistério. E o mistério que ele revela no capítulo 12, ele destrincha no capítulo 3, que é um novo povo. E este novo povo, ou seja, o novo ser humano que Deus concedeu, foi através da ressuscitação que partiu de Jesus aos seus santos e eleitos. É uma nova humanidade. E esta nova humanidade ela é diferenciada da humanidade antiga que está aí fora. O sistema a qual prende elementos que não fazem parte desta nova humanidade. O sistema que nós falamos é do mundo. E é interessante que o apóstolo Paulo ele fala de 3 mistérios aqui. O mistério que é o seu povo, um povo novo, que é uma nova humanidade. E o segundo mistério que ele revela é que este povo é ligado ao Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. E é já no capítulo 4. E o capítulo 4 revela que este povo, esta nova humanidade, ela não está sozinha. Ela não está só, esta nova humanidade. Incrível que pareça. Esta nova humanidade, ela é amparada, ela é regida pelos servos que o Senhor escolheu, que são pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Eu dei uma explicação um pouco a respeito das 5 varas que sustentam o tabernáculo, e esses são os 5 ministérios que sustentam a igreja do Senhor aqui na terra. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo faz algo magnífico a respeito da convivência que os cristãos devem ter, que os santos, essa nova humanidade deve ter em relação consigo e com cada membro, principalmente a relação entre homem e mulher. O pessoal que trabalha com missão de família, eu dou sugestão, os colegas que estão nos ouvindo nesse momento, dou sugestão, assista esse vídeo, principalmente quando eu falo a respeito da relação entre homem e mulher. É muito interessante que eu tento fazer uma abordagem, principalmente quando o apóstolo Paulo diz que a mulher seja obediente em tudo ao marido. Se nós não pegarmos qual é o intento do apóstolo Paulo em relação em tudo e pegar o pé da letra, nós vamos ter interpretações terríveis em cima do texto e maltratar principalmente a pessoa do sexo oposto, a mulher. E isso eu tenho, por experiência, visto e ouvido direto, por pessoas pegarem esse texto e maltratar as amadas dentro de uma comunidade. Cuidado, tente avaliar, porque eu faço um aparato um pouco detalhado, teológico e exegético em cima desse texto, é muito importante. Eu sugiro, eu peço, dê uma olhada, principalmente o pessoal que trabalha com missão em família.
E vamos pegar agora o último capítulo, capítulo 6, e vamos ver o que é que o apóstolo Paulo nos diz sobre este capítulo, que é muito interessante. Ele fecha esta carta aqui aos Efésios de uma forma espetacular e maravilhosa. Mas ele continua retomando a situação da obediência, desobediência, do tratamento de um para com os outros, principalmente a questão dos pais tratar o filho e vice-versa. Vamos lá. Versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de... 6. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, por isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Paulo já identificou que da parte dos filhos ali em Efésios havia o quê? Uma falta de obediência, falta de respeito dos filhos para com os pais. Aí você pergunta assim, mas Jeremias, como é que gerou essa questão da desobediência dos filhos para com os pais? O tratamento dos romanos e principalmente dos gregos em relação aos filhos era um tratamento severo e perverso. Vocês sabiam disso? Só para ter um exemplo. Vamos pegar do início. Os romanos, eles eram a favor de aborto. Eles, junto com os gregos, eles abandonavam seus filhos recém-nascidos quando tinha alguma deformidade, ou quando o pai não concordava muito com a aparência do filho ou da filha, eles abandonavam na rua. E quando eles criavam essas crianças, ou seus pais assumiam a responsabilidade em relação aos filhos, queridos, os gregos batiam muito nas crianças. Muito mesmo. Era um tratamento severo, diferente do tratamento judaico. O tratamento judaico era uma conversa, era chamar atenção, havia uma correção, mas em relação ao tratamento dos gregos, em relação ao tratamento romano, era uma severidade muito forte, que isso impactava na mente da criança, do adolescente, e quando chegava a parte na fase adulta, eles diziam assim, agora chegou a minha vez. Chegou a minha vez. E esse chegar a minha vez é quando Paulo diz, olha, honra o teu pai e a tua mãe. Porque obedecer o pai e a mãe chega até a questão quando se toma a iniciativa de viver a sua vida de maior. Aí não precisa mais a questão da obediência em si, mas assim a sua honra. Digamos, meu filho é maior de idade. Serve a palavra obedecer dele para comigo, só se ele é absolutamente dependente de mim financeiramente, sim, posso dizer. Mas, sendo ele de idade madura, isso fica meio termo. Agora, a minha filha, que ela é menor de idade, se exige muito mais da parte dela em relação a isso. E quando o filho está adulto, exige-se honra. Honra. Menos obediência, porque o filho já sabe o que é o bem e o mal, já sabe as penalidades da lei acima dos 18 anos, já sabe que o CPF dele é que vai cair ali. Quanto isso, em menos idade, a palavra obedecer
é para quem é menos das obrigações jurídicas. Acima da idade, com as obrigações jurídicas, é questão de honrar o pai e a mãe. E quem tem um tratamento severo em relação aos filhos, deve rever, porque cada ser humano, cada pessoa é um universo. Às vezes alguns vão levar na esportiva, meu pai, a minha mãe, foi um momento de ira, de raiva, mas tem alguns que não. Tem alguns que pegam e o ódio, o rancor, o ressentimento, segura aquilo e diz, olha, meu pai e minha mãe me maltratou muito. Me castigou a ponto de exagerar. Aí, por uma questão de coração do pecado, pode querer tirar fora. Então tem que ter muito cuidado. É por isso que havia essa diferença da criação entre o lado judaico e o lado romano-grego. Muito diferente. E Paulo viu o estrago que essas duas culturas fizeram, ele pediu para que os filhos obedecessem os pais, os menores, né? E os mais velhos tivessem a honra em relação aos pais, na questão de cuidar deles, né? De dar aquele amparo. E vós, pais, aqui ele dá mais uma situação. Não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Aquilo, né? Como é que se faz para irar um filho? É você forçar a barra. É você não respeitar os limites, a particularidade, os dotes que aquela criança, aquele adolescente ou jovem adolescente tem. Quando se quebra isso aí, você está provocando a ira daquela criança e volta ao que eu falei anteriormente. Pode ter um desconto, uma volta lá na frente. Aí vai ter que gastar esses adjetivos, essas ordens de obedecer, honrar e respeitar. Vai ter que se usar isso. A gente não tem necessidade de ficar usando isso. Quem tem a graça de Deus, o Espírito de Deus, e tenta andar na linha, esses termos dificilmente é enfatizado. Porque a pessoa está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo. Não vai precisar ficar tocando nisso aqui. Paulo precisou porque havia essa situação lá, esse conflito de criação e exagero dos pais em relação aos filhos. Né? É por isso que eu digo, quem está assistindo, principalmente o pessoal que estão assistindo também no YouTube, tenta pegar o vídeo anterior em relação à intimidade entre homem e mulher. É muito interessante também, porque a intimidade entre o homem e a mulher, quando se tem respeito da parte da mulher e efetividade, amor da parte do homem, isso é uma consequência, é um efeito dominó positivo nos filhos. Também. Muito, muito interessante o que o apóstolo Paulo nos orienta. Ele está fazendo preparativo para o povo entrar para o céu. Porque eles não iam entrar no céu sem ter essa correção. Né? Mas, infelizmente, no nosso contexto ainda tem isso. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O que é que Jesus falou? Tudo que os homens pedir que vocês façam, fazei. Se eles te pedem para correr uma milha, não vá duas. Então, nada mais é essa questão de obediência aqui que Paulo está falando, em relação aos escravos,
é de fazer o que o Senhor está pedindo. Mas quando se faz isso para uma pessoa, está fazendo não para a pessoa em si, mas está fazendo para Cristo, para Deus, para o Senhor. Isso se chama o quê? Muito dito entre nós, honestidade intelectual. Quando você é honesto intelectualmente, não precisa ninguém ficar ditando isso para você. Você já faz no automático. Mas tem gente que precisa, né? Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? A explicação que eu falei já combina com esse escrito. 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Quando se faz com boa vontade, diz uma parte filosófica interessante. Onde há vontade, há um caminho. Se não tiver caminho, então não tem vontade. Vamos aqui o raciocínio lógico. Se há vontade, há caminho. Se há caminho, há propósito. Se há vontade, há caminho. Então, há propósito. Bom? Então, se não tem vontade, não tem caminho. Se você convive com uma pessoa que não tem vontade de estar próximo dela, então vocês não vão ter caminhos de paz, de alegria, de felicidade, benignidade, bondade. Não vão ter esses caminhos que nos levam a desfrutar das bem-aventuranças divinas. Não vai ter. Porque quando nós fazemos isso, se eu estou aqui, eu não estou fazendo isso porque eu quero. Estou fazendo isso porque sei que é da vontade de Deus que faço isso para com os irmãos, e os irmãos estão aqui porque fazem isso não porque vocês querem me dar uma moral de estar presente aqui, não é isso. Vocês fazem isso porque vocês estão aqui para agradar a Deus. Então, o escravo ou empregado, o escravo de antigamente, ou empregado de hoje, deve fazer isso porque tem que agradar ao Senhor, e não a homens. Versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor também deles, como vosso, está nos céus, para que com ele não há acepção de pessoas. Então, essa é a dificuldade do patrão que serve a Deus. Porque às vezes ele fica numa situação difícil de lidar com o empregado que é servo de Cristo, mas às vezes não tem que confundir. Ele é patrão e você é empregado. Você tem o seu papel de empregado, ele tem um papel de empregador. Mas sendo ele empregador, ele não pode lhe explorar e nem você abusar. Então cada um tem o seu papel. Assim como o papel do homem para com a mulher e a mulher para com o homem. Então os papéis não podem se reverter. Os papéis não podem se confundir. Se o papel da mulher é um, então a mulher não pode tomar o papel do homem. E se o papel do homem é um, não pode tomar o papel da mulher. Qual é o papel do homem? E amar sua esposa e entregar a sua própria vida por ela. Qual é o papel da mulher? Respeitar o marido. Qual é o papel do empregado? É honrar o seu patrão. E qual é o papel do empregador, do senhor? É dar dignidade aos seus empregados e não explorar eles. Bem,
Queridos, quando nós fugimos disso, a necessidade de Paulo falar todos esses adjetivos para poder chamar a atenção dessas pessoas e elas se retratarem, caso não houvesse nenhum tipo de retratação em relação à obediência, se elas não estavam obedecendo, se elas não estavam honrando, se elas não estavam amando, se elas não estavam sendo sinceras, elas estavam desarmadas. Isso é uma brecha. No capítulo 4, ele falou que é uma brecha maligna. Você inverteu os papéis, a mulher do homem para com a mulher e a mulher para com o homem e vice-versa. Você está dando uma brecha para o maligno. E esta brecha deixa você sem armadura, e o maligno vai lhe atacar direto. Aí Paulo entra na situação para você se defender, dando as seguintes sugestões espirituais. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Tiago disse: se você quebra um dos mandamentos, você quebra os 10. Então, o quinto mandamento de honrar o pai e a mãe, o quinto mandamento, você quebrou. Pode dizer que você já quebrou os 10. E se você quebrou os 10, pode dizer que o maligno vai dizer: opa, que porta bonita eu encontrei aqui. Se você não amar o próximo, que o amar inclui a mulher respeitar o marido ter atitude de sentimento para com a mulher, e o empregado ter atitude de honra para com o senhor, e o senhor ter atitude de respeito para com o empregado. Se você não faz isso, você não está amando. Então você quebrou o segundo mandamento. Se quebrou o segundo mandamento, quebrou todos os 10. Ah, mas eu não vou amar o fulano, não vou respeitar o ciclano, mas Deus sabe que você quebrou os 10. Não só ele, como também o diabo. Sabe muito bem. Ah, mas eu vou respeitar o papai e não vou respeitar a mamãe, vou respeitar a mamãe, não vou respeitar o papai. Quebrou também os 10. Aí o maligno achou um terreno fértil para ele plantar toda sorte de antibênção na vida. Tá? Mas vamos lá, versículo 10 diz: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui no grego é uma coisa espetacular e linda. Versículo 10. No grego. Estava vendo aqui. Tá. Ele usa os verbos cretes e endemultis, que é interessante, que é uma força exterior primeiro e uma força interior. Quem já assistiu aquele... Não sei se tem filme, mas tem muito em games, chamado Deus da Guerra. Lá o principal personagem, o nome dele é Kratos. Kratos é um nome grego que significa força. É uma força interna. E Paulo usa esse termo aqui, cretes, que é uma força interna. Então nós devemos... O que é que ele diz? Quanto aos mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então você deve comungar com os 2 poderes que Deus lhe dá. O poder interno, a força interna, e o poder externo que ele dá. É muito interessante. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste muito bem atenção, que
que assim como Paulo ele comunga com o capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, que é o segundo mandamento, e o quinto mandamento, aqui Paulo ele tá comungando com o capítulo 11 de Isaías. Eu vou citar aqui. Se Judas citou, vou citar. Um livro apócrifo. Claro que ele não citou isso, mas está tudo indicando que é o Sabedoria de Salomão. O Sabedoria de Salomão trata justamente a respeito dos elementos como verdade, força e espada, que são armaduras vindo da parte de Deus. E são textos comentados pelos rabinos do século II a III a.C., que é bem próximo do contexto de Jesus, quase próximo, e do contexto de Isaías, que tem uma inspiração que vale a pena falar aqui. E Paulo não pega na íntegra Isaías capítulo 11, mas ele pega um pouco na íntegra esse Sabedoria de Salomão e coloca aqui, insere aqui nesse texto, que em Sabedoria de Salomão diz que para você combater as forças espirituais da maldade e os poderes da mentira, é necessário você ter a espada do Espírito, a couraça da verdade e o capacete da justiça, muito próximo do que Paulo diz aqui. Muito interessante. Então, se nós quisermos ir para a batalha, nós devemos ter esses elementos. Versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você lê isso aqui, vai se lembrar de Daniel 9, Daniel 10, vai se recordar desse mesmo texto aqui, o capítulo 1, capítulo 2, e Tessalonicenses capítulo 2, inúmeros textos que diz que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os seus familiares. A nossa luta é com nós mesmos e também para libertar as pessoas desse sistema maldoso, é contra as forças espirituais da maldade que estão dominando as vidas aí fora. Eles estão nas regiões celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Tem dia bom? Tem. Tem dia bom. É o dia que o maligno não lhe ataca. Mas tem dia mau que ele vai lhe atacar. Ele vai usar um ser humano, vai usar as pessoas, vai usar o sistema dele para vir contra você. Esse é o dia mau. Quem está passando o dia mau? E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Porque o maligno nada mais faz do que lhe dar a tentação. Deus, ele prova você. Deus, ele dá a você a prova, mas o maligno lhe dá o quê? Ele dá as tentações. O que Jesus passou ali é o que eu e você vamos passar. E quando você passa por isso, você fica inabalável. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Olha que ele coloca dois adjetivos: a verdade e a justiça. Vocês sabem, né? Expliquei aqui que a palavra verdade é desvelamento. É você se desvelar, revelar as coisas
para Deus e para as pessoas. Você tem que ser sincero. Não deve ficar assim, guardando. Você tem um amigo, você tem uma falha, um erro. Tente conversar com seu amigo. Ser verdadeiro com ele. Ele vai lhe ajudar. A psicologia, ela trabalha muito com isso, mas a teologia já trabalhava há muito tempo de você conversar com alguém a respeito de alguma falta, algum erro da sua parte. Converse com Deus. Se você sente necessidade de compartilhar com alguém, faça isso. Conte a verdade, porque quando você faz isso, você se sente bem, aquela pessoa vai lhe ajudar, mas procure uma pessoa que vai lhe ajudar. E quando você faz isso, você está se vestindo. Se vestindo. E da couraça, o que é justiça? A palavra justiça, alguns não caiam nessa, tá? Dizem, porque a justiça aqui. Não é justiça aqui no Brasil. O termo está errado. A justiça, ela não faz injustiça. O que está fazendo injustiça contra as pessoas, sabe quem é? É o judiciário. São chamados justiceiros, que fazem injustiça. Mas a justiça mesmo, ela não faz a injustiça. Então, o que nós devemos fazer? Devemos ser equilibrados. Quando nós perdemos equilíbrio e julgamos, nós estamos cometendo injustiça. Mas quando nós temos equilíbrio, nós somos justos. Nós estamos se revestindo da justiça. Porque a verdade e a justiça, ela vem de Deus, tá? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Porque nós só podemos ir na caminhada se tivermos paz. Se nós não tivermos a paz, nós não temos como calçar essa sandália e levar o Evangelho da Paz para as pessoas. Por quê? Porque a pessoa ela vai caminhar e visitar as pessoas. E uma pessoa que não tem paz consigo mesmo e com os outros, não é digna de levar a paz para as pessoas. Então é necessário ter o quê? A paz. Quem tem a paz tem a capacidade de levar o Evangelho. E quem não tem a paz, não tem a capacidade. Porque o Evangelho é paz. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, que com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aqui a fé, que ele está dizendo aqui, é você ser sempre positivo em fazer a vontade de Deus. Sempre positivo. Não fazer corpo mole. Quando ele diz no capítulo 4, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá, é justamente isso. É o que você está fazendo nesse momento. Você poderia estar sentado naquele sofá bem fofinho ou na cama assistindo televisão. Mas você pensou nisso, não. Vou fazer a vontade de Deus. Aí você se despertou e está aqui. Sacrificando a sua carne para estar aqui. Então isso é o que? É fé. E quando você faz isso, você quebra os grilhões da carne, das paixões e até mesmo das manifestações malignas contra a sua vida. 17. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O capacete da salvação, quando vinha alguma flecha, alguma coisa, uma pedra, a pessoa não tinha como morrer. Ela sentiu o impacto, mas não como morrer, porque estava protegido a cabeça dela. Então, quando a pessoa
ela toma na sua cabeça que ela é salva em Cristo Jesus, eu sou salvo em Cristo Jesus. Não diga, eu sou escolhido, eu sou predestinado. Diga, eu sou escolhido, predestinado e salvo em Cristo Jesus. Ninguém vai lhe tirar isso. Mas quando você diz que você é, mas tira o Cristo Jesus da situação, então você vai cair. Você vai falhar. Você vai errar. Mas quando você diz, tudo isso eu sou pela graça de Deus, o Senhor Jesus até aqui me ajudou, aí isso é o capacete da salvação. É a certeza que você tem Cristo na sua vida. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é você se alimentar da palavra e divulgar a palavra. É ser teórico, ler, e prático em falar. Entendeu? Quem é o teórico é aquele que lê muita Bíblia. É teórico. Tudo isso é teórico. Eu faço essas leituras aqui, isso aqui é teórico, isso aqui é teórico. Jeremias, quando é que sai a prática? É quando eu vou lá e visito o irmão, ensino a palavra, prego a palavra, aí é prático. Aí você está unindo o teórico e o prático. Fazendo isso, você está colocando em prática a espada do Espírito. Senão vai se tornar apenas uma coisa teórica. Isso aqui até o diabo conhece. Tem ateus que conhecem isso aqui muito mais do que crentes. Mas como é que se torna isso aqui uma espada quando nós praticamos? Divulgando, tá? Ela vai cortando. Você que fala e você que está ouvindo. Aí o autor dos Hebreus diz, né, que é uma espada de dois gumes que vai cortando, separando alma, espírito e tal. É isso. É isso mesmo. Um professor, quando ele ensina história, geografia e outras matérias, ele não sabe como é que processa aquilo dentro do aluno. Ele não sabe os mínimos detalhes, mas ele sabe que aquilo vai ser absorvido. Então nós não sabemos, nos mínimos detalhes, como é que o Espírito de Deus trabalha. O que é que Deus falou para Jó? Sabes tu como Deus age? Nós não sabemos. Sabemos apenas de uma forma bem superficial, mas ele trabalha. Então, quando se coloca a palavra de Deus em prática, você lê, e ouve, e fala, você está vendo, você está percebendo que Deus está trabalhando. Mas detalhar isso é impossível. Mas está dando fruto, tá. Tá. 18. Aí como é que isso vai fazer efeito? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Um exemplo disso é o que tem aqui na oração meio-dia, de manhã, à noite, ou quando você for deitar. Você está falando com Deus, pedindo para Ele dar graça em aplicar a sua palavra. Aí tudo isso vai ser prático na nossa vida. E por todos os santos. Eu tenho o costume de orar aqui. Desde a minha adolescência eu faço isso, tá? Confessando aqui para vocês, tá? Eu oro Jurunas, Belém, Pará, Brasil, as Américas, América Central, Norte, Europa, Ásia, África, vai embora. Onde tiver continente, tem pessoas pregando a palavra, vou orando. O que é que Paulo diz? Que é por todos os santos. Eu não oro só pela minha família, só pelos meus parentes. Paulo nos ensina que é por todos os santos, tá?
Você planta oração e vai colher oração. Alguém vai orar por você. 19. E também por mim, para que me seja dado abrir a minha boca e a palavra, para que intrepidez, fazendo conhecido o mistério do Evangelho. Olha aqui. 3 mistérios que ele fala aqui, tá? O mistério do novo ser humano, a nova humanidade que é eu e você, em Cristo Jesus. Terceiro mistério, segundo mistério, que é nós estarmos ligados com Jesus. E o último mistério que ele trata aqui nessa carta é o quê? Cadê? É o mistério do Evangelho. Qual é esse mistério do Evangelho? Jesus. Jesus estava oculto há milhares de anos. Ele foi revelado à humanidade. Mas nem todos conhecem. Os judeus conheceram e passam a conhecer quando esse Jesus é revelado. A humanidade passa a conhecer não um Jesus histórico, não o Jesus da literatura, mas o Jesus revelado. Esse mistério que foi revelado a Paulo no caminho de Damasco, que foi revelado a você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo. Se você está aí presente, nos ouvindo, esse mistério não foi a literatura que lhe deu, foi um caminho. Não foi a história que lhe contaram, foi um caminho. Foi o próprio Jesus que foi lá e se revelou a você. Esse é o mistério, que estava oculto há milhares de anos, veio se revelar a você individualmente. E esse evangelho do mistério só pode ser revelado quando ele é anunciado. Ele é anunciado. Pela qual, 20, sou embaixador em cadeias para que em Cristo seja usado para falar como me cumpre fazer. Ele estava preso quando ele escreveu isso aqui. Estava preso. Aí Timóteo, na época, era o quê? Era pastor da igreja em Éfeso. E tinha que ser levado o evangelho em Éfeso, e aos que estavam próximo de Paulo também tinham que ouvir. E devido à cadeia, à fome, à miséria, o maltrato, a falta de asseamento, ele queria ter intrepidez de falar para os guardas, para as pessoas ali próximas, daquele Jesus que liberta e salva e dá paz, alegria e felicidade. Agora, imaginar a pessoa numa cadeia sem alimentação, sem comida, suja, imundo, durante semanas, meses, falar que Jesus dá paz, alegria e felicidade. É por isso que o evangelho de Paulo, os ensinamentos de Paulo, não bate com a teologia da prosperidade. Nunca vai bater. Não bate. Não bate. O camarada tem uma casa toda imobiliada de 17 a 15 milhões de dólares em Miami e dizer que Deus deu aquilo para ele. Entendeu? Enquanto a do Billy Graham era apenas uma casa de madeira nas montanhas da Carolina do Norte e ajudada pelos irmãos. É bastante questionável isso. Bastante questionável. E o Paulo, que pregou tudo isso aqui, viveu numa condição muito mais do que nós de penalidade, penúria. 21. E para que saibais que, a meu respeito, o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, que estava ali próximo dele. Ele passava, escrevia, ou até mesmo Tíquico, escrevia e levava para o pessoal lá em Éfeso. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito aqui em Roma, onde eu estou preso, e console o vosso coração. Isso é o quê? Que está fazendo aqui? Informação.
Porque essa informação é desvelar. O que é desvelar no grego é aletheia. O que é aletheia no português é verdade. É falar o que está acontecendo. É ser sincero. A diferença da liderança de Paulo para com os demais é que ele compartilhava o que ele sentia e pensava para com a igreja. Ele não era aquele sujeito isolado e dizer, é isso aqui que eu penso e ponto final. Não, ele compartilhava e a igreja compartilhava com ele. Não existia autoritarismo da parte de Paulo de querer mandar na vida das pessoas. Ele era verdadeiro, praticava mesmo a justiça, que a palavra justiça no grego é dikaios, que é equilíbrio, não é esses desequilibrados que tem aqui no Brasil, mas é equilíbrio mesmo. E verdade, ele praticava, falava o que estava acontecendo, o que ele planejava. Né? 23. Paz seja com os irmãos e amor e fé da parte de Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, quem estava faltando para eles? Amor, fé. Seja com vocês o amor e a fé. O amor, aquela paixão. A fé, que ele está falando aqui, aquela força de vontade. Tem gente que não quer mais nem ir para a igreja. Não quer mais orar. Isso é falta de fé. O que é amor? Aqui que ele está dizendo. É aquele desejo. Quer ver? Você gostar de uma pessoa, você pode estar com o pior sono. Mas aparecer aquela pessoa, você desperta do sono e vai estar. Quer ver outro exemplo em relação a isso? A pessoa pode estar doente, o que for, mas puxa o cartão de débito e dá para ela ir para o comércio. Cara, sai a doença, é curada na hora, o dom de cura se manifesta rapidamente. Ou até mesmo entretenimento. O que é isso que ela manifestou? É amor. Amor ao comércio, amor aos objetos, amor a uma pessoa. Por que para com Deus que criou os céus e a terra e o universo você não pode revelar? Use a chamada intuição. Deixa isso não. Como é que filosofa? Tá? Como é que a gente filosofa para ficar fixo? Vocês estão vendo que eu não uso texto nenhum aqui, não faço anotação. Intuição nada mais é do que você imaginar Jesus ao seu lado ou imaginar cada objeto que você vai falar. Então eu imagino cada objeto que eu vou falar com um sentimento e paixão. Se eu não imaginar aquilo, se eu não imaginar isso, eu não vou fazer com sentimento e nem com paixão. Digamos, uma coisa que você viu na televisão que não saiu da sua cabeça, isso é intuição. Você está imaginando direto. O imaginar é intuição, é o chamado intuir. E quando você descreve aquilo que está na sua cabeça, você está descrevendo, você está segurando a intuição, está segurando o seu imaginário. Isso é até bom para evitar doenças, como o mal de Alzheimer. Entendeu? Você está colocando os seus neurônios, as suas sinapses em prática para funcionar mesmo. Isso é muito bom. Neurologicamente falando, é ótimo, é excelente. Filosoficamente é uma maravilha, espiritualmente é fantástico. Aí quando você coloca mente vazia, oficina do diabo é verdade. O diabo vai lhe dar sono, preguiça, desânimo, vai lhe dar um monte de coisa, e você não vai fazer a coisa com prazer, com sentimento. Aí você vai ficar no seu sofá, na sua cama, se despreguiçando, comendo, se enchendo de porcaria, e a pressão ficando alta, lhe dando derrame, lhe dando AVC, e vai embora. A nossa vida tem que ser com equilíbrio e com sabedoria.
Esse é apenas um parênteses que eu falei aqui, tá? 24. Por último, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Jeremias, quer dizer que tem aquele amor que é sincero e aquele amor que não é sincero. É verdade. Tem aquele amor que é só para mostrar algo e aquele amor que não é com sinceridade. O homem e a mulher percebem muito bem. O namorado percebe quando a namorada não ama com sinceridade. Porque o namoro nada mais é do que conhecer. Conhecer para poder viver junto. Se não há sinceridade naquela relação, ela vai desgastar até o momento de romper. Então, se a gente não tem sinceridade com o Senhor Jesus, você vai se desviar, vai cair em pecado, vai se afastar, vai se apostatar da fé. Então, tem um amor sincero e um amor não sincero. Eis aí, existe amor, existe, mas tem um amor que é sincero e um amor que não é sincero. O amor que tem aquele só para ter o retorno, que a gente vê muito isso, teologia da prosperidade que o diga, tem muito retorno. E o amor sincero, que tendo ou não, tem aquela canção que diz, acho que os jovens conhecem, se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Meu querido, quem tem sinceridade, se Deus fizer você próspero, Ele é Deus, se não fizer, pronto, final. Se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, continua sendo Deus. Então, se você tem essas duas premissas dessa canção, que ela é linda, você tem sinceridade no seu coração, sinceridade na sua vida. Mas se você olha para Deus e querer só o lado de bênçãos e não querer aprender com as dificuldades, não é sinceridade. Eu lhe garanto que você vai se desviar, vai se afastar. Então vamos pegar, batalhar, porque Paulo nos deu toda a dica de como vencer espiritualmente para nós chegarmos até a glória do Senhor. Amém? Então, queridos, eis aqui a nossa pequena exposição de Efésios capítulo 6, e fechamos aqui Efésios. E devido a esse conflito que está tendo lá no Oriente, eu tive a necessidade, na realidade eu não tive, porque me fizeram sugestão. Aí, devido à sugestão de alguns amados, pediram para eu comentar. Eu vou comentar sobre os judeus partindo de Gálatas. E vamos comentar um pouco ali, que possivelmente vamos falar algo de interessante ali do Oriente Médio, partindo de Gálatas. Ok? Então, na próxima semana vai ser Gálatas. Espero que Deus nos dê essa oportunidade de falar sexta-feira, Gálatas. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima. Minha fé não está firmada